bem com vocês? Espero que sim. Estamos juntos para mais uma aula de língua portuguesa e hoje nós vamos falar, gente, sobre coesão referencial, tá certo? Pronomes demonstrativos. Nós vamos falar sobre aqueles pronomes que a gente sempre encontra no texto e que quando a gente não quer repetir, né, um termo dentro do nosso texto, tornando-o mais elegante, digamos assim, a gente sempre utiliza alguns pronomes, mas até que ponto esses pronomes estão sendo utilizados corretamente? É o que nós vamos ver na aula de hoje. Convido você a pegar o seu livro na página 75 e acompanhar comigo mais uma aula sobre coesão, tá bom? Então, vem comigo! Então, turma, estamos juntos para essa aula de língua portuguesa, tá? Hoje nós vamos falar mais precisamente sobre o emprego dos pronomes demonstrativos em relação ao tempo, tá? Então, é um elemento de coesão que a gente utiliza normalmente, gente. Qual é o objetivo desse elemento? A gente utiliza para fazer retomada de termos, a fim de evitar repetição e também reiterar ideias. Então, acontece muito na hora que a gente está escrevendo um texto, né? A repetir palavras. De que maneira a gente pode repetir palavras? Eu já até dei esse exemplo em sala de aula, já fiz a leitura de alguns textos aí, né? Que sempre a pessoa repetia o termo. Então, de que maneira a gente pode evitar isso para que nosso texto fique um pouco mais coeso e com muito mais coerência? Né? É utilizando justamente esses elementos de coesão referencial. Quando eu falo de referência, gente, eu falo referência na questão do tempo, no tempo de quem fala, tá? No tempo de quem fala. Então, em relação a quem fala, se é o tempo presente, em relação à nossa fala, se é o tempo passado ou se é o tempo futuro, tá? Se algo está próximo de mim, está um pouco mais distante. Vocês sabem que eu já devo ter dado essa dica para vocês, mas ela é bem antiga, lá do 6º ano, né? Quando a gente estuda pronomes demonstrativos, a gente aprende aquela questão da distância, né? Então, isto é aquilo que está próximo, tá? Isto, né? Esse é aquilo que está um pouquinho mais distante de mim. E aquele é aquele que eu não consigo tocar, é o que está mais distante ainda. Então, essa é uma noção que a gente aprende, é um macetezinho que a gente aprende lá no 6º ano, quando a gente quer falar apenas de pronomes demonstrativos. Então, agora, né, nessa nossa aula de coesão referencial, a gente também vai utilizar essas noções, tá certo? Então, aí na página 75, se vocês forem observar, tem um exercício e a gente volta para responder ele, mas daqui a pouquinho, tá? Agora eu gostaria que vocês focassem no assunto, lá na página 76, para que vocês pudessem primeiro compreender o assunto, para que depois fizéssemos o exercício juntos, tá certo? Gustavo, desliga o áudio aí, só liga no momento que for perguntar alguma coisa, tudo bem? Tá desculpado. Vamos continuar. Olha só. Esses termos, este, esta, isto, ou até mesmo aqueles outros que fazem referência a eles, a gente utiliza no presente, tá bom? São termos que a gente utiliza no presente, no momento da fala, tá? Então, olha o que diz aí o livro de vocês. Este, estes, esta, estas, isto, situam algo ou alguém no presente em relação ao momento que se fala. Então, no momento que eu falo, tá? Quando eu quero situar algo ou então alguém no meu presente, eu utilizo a expressão, né, o pronome demonstrativo, este, esta, ou até mesmo aqueles que se fazem referência. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Olha só, também esse exemplo está no livro, tá? Vocês podem acompanhar. Neste ano, olha só, neste ano, muitas missões espaciais estão ocorrendo, tá? Quando eu falo neste ano, gente, eu estou me referindo ao quê? Presente, passado ou futuro? Hein, Luciano? Presente, né? Neste ano. Então, eu estou marcando
algo que está muito presente, está muito próximo de acontecer. Por isso eu utilizo neste e não nesse. Vai falar nesse ano, não é nesse ano, é neste ano, porque está se referindo a algo que está no presente, próximo ao momento que eu falo, tá? Então não vão errar, né? Não é só dizer, nesse ou neste. Qual é a diferença, professor? Existe alguma diferença nisso? Sim, existe. É isso que eu estou tentando mostrar aqui para vocês, tá certo? Olha só, esse, essa e isso fazem referência, gente, a situações que situam ou o passado, tá? Ou um futuro próximo. O que é um futuro próximo? Tem diferença do outro tipo de futuro? Tem, porque futuro próximo é aquilo que a gente já sabe que vai acontecer mais ou menos, tá? E um futuro distante é um futuro incerto. É um futuro incerto. Por exemplo, eu vou falar aqui de um futuro próximo, né? Às 12 horas de hoje terei aula de língua portuguesa com a turma do 2º ano. Isso é um futuro próximo, ainda vai acontecer, tá? Retorno das aulas é um futuro incerto, né? Ainda tem uma certa distância disso acontecer, tá? Então é um futuro meio que incerto. Futuro próximo é aquilo que já está programado, tá? Então quando eu vou me referir ao futuro próximo ou até mesmo a termos que fazem referência ao passado no momento da fala, eu utilizo o esse, essa ou isso, tá bom? Então, olha só, o exemplo que está aí no livro de vocês. Nesses últimos anos, foram realizadas muitas pesquisas espaciais, né? O que está aí no livro. Nesses últimos anos, foram realizadas muitas pesquisas espaciais. Quando eu falo assim, ó, nesses últimos anos, eu estou fazendo referência ao presente, ao futuro ou ao passado? Passado, né? Ó, nessas nossas últimas aulas, olha como eu estou me referindo, tá? Nessas últimas aulas que nós tivemos, então é passado, tá bom, gente? Então, nesse caso aqui, ó, nesses últimos anos, eu estou fazendo uma referência ao passado, tá bom? Agora, olha só, não pode chover no próximo sábado, pois nessa noite será lançado um foguete da estação espacial, tá? Então é algo, gente, que já está programado, que numa determinada noite de sábado vai ser lançado um foguete, tá? Então quando eu programo, tá? Olha como eu estou me referindo aqui, ó, ao próximo sábado, nessa noite. Então isso aqui, gente, está fazendo referência a um futuro próximo. É um futuro programado. Vocês estão conseguindo compreender direitinho isso? Sim ou não? Sim, né? Exatamente. Então, oi. Se eu falar, tipo assim, amanhã eu vou viajar. Certo. É próximo, né? É, próximo. É próximo, tá? Ou então você pode dizer assim, ó, nessa quinta, olha só, nessa quinta eu vou viajar. Quando é nessa quinta? Amanhã. Tá bom? Amanhã, porque é o futuro próximo, está muito pertinho. Agora entendi. Entendeu? Agora tu pode dizer assim mesmo, olha, esta tarde, olha como já está bem mais perto do que nessa quinta. Você está percebendo isso? A proximidade, gente? Né? Eu falo, esta tarde provavelmente vai chover. Então, nesta tarde provavelmente irá chover. Observem bem, é hoje que eu estou falando isso, tá? Agora que eu falo, quando eu quero dizer assim, nessa quinta, é um futuro próximo, tá? Nessa quinta irá chover pela parte da tarde. Então, já é um futuro próximo, tá? Deu para entender, gente, isso aí? Ou alguém ficou com dúvida? Se ficaram com dúvida, pode perguntar. Entenderam? Ótimo! Então, vamos prosseguir, tá? Quando é que eu falo aquele? Bem, quando eu quero falar somente do pronome, aquele refere-se a algo muito
distante do que eu tô falando, não é? Por exemplo, se eu digo assim, ó, aquele menino, olha como eu dou logo aquela noção de distância. Aquele menino, quem é aquele menino? É aquele, é bem distante. Estão percebendo isso, gente? É uma questão mesmo de referência, tá? Então vamos lá. Quando eu falo, eu utilizo essas expressões. Aquele, aquela, aquilo, é o tempo distante no momento em que se fala. É um tempo bastante distante, aquele, tá? Olha só, eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Ó, aquele dia em 1969 em que a TV mostrou o ser humano na Lua. Aquele dia, gente, olha como é bem distante. Além dele dar a noção do ano, né? Que foi 1969, quando ele fala aquele, já mostra que é bem distante do momento que a gente está falando. Tá? Ah, vocês lembram aquela aula que nós tivemos, aquela aula que ficou marcada? Percebam a distância que eu estou falando. Dá para vocês compreenderem? Sim ou não? Vamos lá, feedback, quero ouvir vocês. Isso, então vamos lá. Continuando, olha só, diz assim, o emprego do pronome demonstrativo em relação ao discurso. Aqui, gente, nós vamos trabalhar com dois termozinhos que eu gosto muito, eu acho que já até falei isso na sala de aula para vocês, que são os termos anafóricos e catafóricos. Não tem isso no livro, então se vocês puderem copiar esse detalhezinho aqui, ó, para que vocês possam compreender, podem copiar aqui mesmo na lateral do livro, assim, ó, só para ter uma noção depois na hora que for estudar, tá? Existem alguns pronomes que a gente coloca dentro do nosso texto quando a gente quer fazer referência, né? A gente quer reiterar uma ideia. O que é reiterar uma ideia, gente? Reiterar uma ideia é falar algo que já foi dito anteriormente, né? Anteriormente. Então, quando eu quero algo que já foi dito anteriormente, eu utilizo essas expressões. Esse, essa, isso, nisso, nessa, tá? Então, quando eu quero dizer algo que já foi dito, por isso que eu chamo esses termos aqui, ó, esse, essa, isso, são termos anafóricos, tá? Termos anafóricos. E quando eu quero ainda dizer algo que ainda vai ser dito, eu tenho elementos catafóricos. Por exemplo, este, esta, isto, tá? Algo que ainda vai ser dito. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui rapidinho para vocês, tá? Posso apagar aqui em cima, gente? Sim ou não? Posso, porque tem no livro de vocês, tá? A única coisa que eu quero que vocês anotem é essa parte aqui de baixo. Porque o restante tem tudo no livro de vocês. Mas eu só vou colocar aqui, ó, rapidinho o exemplo, para eu deixar registrado no vídeo, né? Que vai ficar aí na plataforma esse vídeo, tá bom, gente? Eu vou colocar logo, acho que daqui a pouquinho, né? Eu já vou editar esse vídeo e vou colocar aí na plataforma para quem perdeu essa aula ou então quem quer assistir novamente, né? Tirar mais uma dúvida, saber se realmente compreendeu a situação, tá? Pode assistir novamente esse vídeo. Ou vamos criar aqui um exemplo aqui, rapidinho. A máscara, vou colocar aqui um exemplo do que a gente está vivendo, tá? A máscara protege contra o vírus, tá? Essa proteção é importante no momento em que estamos vivendo. A letra já está saindo aqui bem ruim, só para a gente, no momento que estamos vivendo. Pronto, coloquei aqui um texto logo, né? Não é um exemplo, é logo um texto.
Só para mostrar para vocês o seguinte, gente. Olha só, aqui eu tenho o termo essa. Essa está referindo-se a qual termo utilizado dentro da minha oração? Dentro desse período aqui, né? Mais precisamente. E aí, vocês conseguem identificar? Sim ou não? Vou ler novamente, olha só. A máscara protege contra o vírus. Essa proteção é importante no momento que estamos vivendo. Então, essa aqui refere-se ao quê, gente? Algo que já foi dito. Pois é, o que já foi dito aqui? Que a máscara protege contra o vírus. Então, exatamente. Então, essa está referindo-se à máscara. Algo que já foi dito. Vocês estão entendendo? Então, logo eu posso classificar essa como um elemento anafórico. É um elemento anafórico. Por quê? Está fazendo referência a algo que já foi dito anteriormente. Compreenderam bem isso aí? Sim, professora. Sim? Eu tenho um exemplo, tá, de elementos catafóricos, ou seja, anunciando algo que ainda vai ser dito. Observem bem esse exemplo. Olha só. As aulas iniciarão dia 3 de agosto. Foi este o acordo estabelecido em reunião, tá? Quando eu falo, eu utilizo aqui, ó, este. Está referindo-se a quê, pessoal? Qual é o termo que está referindo-se? Está se referindo ao presente. Mas qual é o termo aqui? É o elemento catafórico. Pois é, aqui é o elemento catafórico porque está referindo-se às aulas ou está referindo-se a acordo? Ao acordo que foi estabelecido nas aulas. Isso, então, acordo. Então, este está anunciando, gente, o termo acordo, tá bom? Então, é algo que ainda vai ser dito. Por isso que aqui eu tenho o elemento catafórico, tá? Elemento catafórico. Beleza, gente? Porque ainda está se referindo, olha, a algo que vai ser dito. O que é esse dito? Acordo. Este acordo não está referindo-se às aulas, tá? Se tivesse referindo-se às aulas, seria um termo anafórico. Porque é como se eu estivesse voltando. Mas não, eu não estou voltando, eu estou anunciando alguma coisa. Tá bom? Deu para entenderem aí essa diferençazinha entre anáfora e catáfora? Sim ou não? Tá, a Yara não está presente na sala hoje, né? Nem a Yara, nem a Maria Eduarda não estão na aula hoje. Uma pena, porque esse assunto aqui é muito importante. De qualquer forma, gente, vai ficar aí na plataforma, né? Vocês podem assistir novamente. Só mais um detalhezinho aqui. Quando a gente refere-se, tá? Quando a gente utiliza aquele e este dentro da própria oração. Olha o que diz aí. Diz assim: quando os pronomes demonstrativos se referem a dois elementos anteriormente expressos, emprega-se este, estes, esta, estas e isto em relação ao elemento mais próximo e aquele, aquela, aquilo, né? Todas as variações em relação ao elemento mais distante. Então, observem bem. Este, aquilo que está mais próximo de mim. Aquele, aquela e todas as suas variações ao que está mais distante, tá bom? Então, observem aí, ó, tem um exemplo, tem um professor, né, colocando aí o livro dele, ó, ele está fazendo essa referência, tá bom, gente? Olha só, dá para ver bem direitinho, ó? Este, esse e aquele, percebam, está bem explicadinho aí no livro de vocês. Vou falar aqui o exemplo, olha. Neste livro aqui, olha como ele está mostrando, né? Neste livro aqui, vocês poderão encontrar informações interessantes sobre astronomia. Alguém pergunta, olha, e onde se pode comprar esse livro, professor? Esse livro, quer dizer, o livro que o professor tem em mãos, né? Esse livro. Aí, quando se fala em uma terceira pessoa,
gostaria de ler aquele livro sugerido pelo professor. Então percebam, aqui no momento da fala, ó, é primeira pessoa. Quando eu utilizo a primeira pessoa, eu utilizo este, esta, isto. Quando eu utilizo a segunda pessoa, é esse, essa, isso. E quando é uma terceira pessoa, é aquele, aquela, aquilo. Tá bom? Então, sempre, gente, do ponto referencial de quem fala, tá? Sempre utilizando a referência de quem fala, tá certo? Aí, meus queridos, nós temos alguns exercícios na página 75, que eu gostaria que vocês tentassem resolver, e a gente pode fazer a correção na próxima aula, e também os exercícios da página 77 e 78, tá certo? Então, na nossa próxima aula, a gente pode fazer a correção desses exercícios e também tirar outras dúvidas que ficaram, tá bom? Até a próxima. Tchau, tchau!